Entre os muitos inimigos que o Homem-Aranha enfrentou, poucos tiveram a audácia e a ferocidade de Sergei Kravinov, mais conhecido como Kraven, o Caçador. Movido por uma honra peculiar e obcecado pela ideia de capturar o Homem-Aranha como seu troféu final, Kraven se tornou uma figura lendária. Sua história é de obsessão, honra e, principalmente, do desejo implacável de ser o maior caçador do mundo. Esta é a jornada de Kraven, o caçador, e a caçada que definiria sua vida. Origem: Sergei Kravinov nasceu em uma aristocrática família russa, mas sua vida sofreu uma grande reviravolta durante a Revolução Russa, quando sua família perdeu sua posição e riqueza. Kravinov fugiu para os Estados Unidos, e desde jovem, tornou-se um homem de sobrevivência extrema, aprendendo a dominar técnicas de combate e caça ao redor do mundo. Sua habilidade de caçador se destacou, e ele começou a se ver como o predador definitivo, adotando o nome Kraven, o Caçador. Em uma busca constante para aperfeiçoar seu corpo e habilidades, Kraven descobriu um soro místico que o concedia habilidades sobre-humanas, aumentando sua força, velocidade e sentidos. Este soro, que ele tomava regularmente, o tornava quase invencível e com a capacidade de caçar até os animais mais ferozes com as próprias mãos. Mas o seu desejo de caçar apenas animais selvagens se transformou em algo mais. Ele queria capturar a presa mais desafiadora que conhecia, o Homem-Aranha. Poderes: Kraven, embora não tenha poderes como os de outros supervilões, possui habilidades físicas e mentais que o tornam um dos mais perigosos oponentes do Homem-Aranha. O soro que toma dá a ele uma força sobre-humana, velocidade aumentada e resistência aprimorada. Seus sentidos são aguçados a um nível sobre-humano, permitindo-lhe detectar o mais leve som ou o menor dos movimentos, o que o torna um caçador quase infalível. Além das habilidades físicas, Kraven é um estrategista nato, com conhecimento profundo sobre venenos, técnicas de armadilhas e combate corpo a corpo. Ele pode enfrentar o Homem-Aranha de igual para igual, usando seus instintos e habilidades de combate refinadas. A combinação de seu intelecto estratégico e habilidades físicas faz de Kraven um oponente formidável, mesmo para o ágil e experiente Homem-Aranha. História: a trajetória de Kraven é marcada por desafios, reviravoltas e um destino trágico. Vamos explorar os eventos mais importantes de sua vida, desde sua obsessão com o Homem-Aranha até o impacto que ele deixou no universo Marvel. Primeira aparição e obsessão com o Homem-Aranha. Kraven apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man #15, determinado a capturar o Homem-Aranha como seu troféu supremo. Desde o primeiro encontro, ele mostrou um desejo profundo de provar que era o maior caçador do mundo. Esse desejo não era apenas pela fama ou poder, mas uma questão de honra. Ele via o Homem-Aranha como um desafio digno de seu talento, uma presa que ninguém jamais havia conseguido dominar. Assim, Kraven começou a persegui-lo obsessivamente, desenvolvendo estratégias, estudando seus movimentos e aperfeiçoando suas próprias habilidades. Esse primeiro confronto deu início a uma longa rivalidade entre o herói e o caçador, uma relação que só se intensificaria ao longo dos anos. A última caçada de Kraven. O ponto mais impactante da vida de Kraven veio no arco A Última Caçada de Kraven, um dos enredos mais sombrios da história do Homem-Aranha. Determinado a finalmente derrotar sua presa, Kraven traçou seu plano final. Ele conseguiu capturar o Homem-Aranha, o derrotou e, em um ato simbólico, enterrou o herói vivo. Para Kraven, essa vitória era mais do que suficiente. Ele não só havia capturado o Homem-Aranha como provou ser superior a ele, vestindo até mesmo o uniforme do herói e assumindo seu lugar por um tempo. Mas, após sentir que sua caçada estava completa, Kraven tomou uma decisão trágica. Em um momento de aparente paz e satisfação, tirou sua própria vida. Esse arco impactante definiu Kraven como um dos vilões mais complexos e trágicos do universo Marvel, e sua morte marcou o fim de sua rivalidade com o Homem-Aranha, mas deixou uma cicatriz profunda na história do herói. A herança de Kraven e seus filhos. Mesmo após sua morte, o legado de Kraven, o caçador, continuou vivo. Seu nome e obsessão foram passados para seus filhos, especialmente para seu filho mais velho, Vladimir Kravinov, que assumiu o manto de o Caçador Sinistro para vingar a morte de seu pai. Outro de seus filhos, Alyosha Kravinov, também buscou honrar o nome de Kraven, desenvolvendo suas próprias habilidades de caça.
Ambos tentaram de várias formas derrotar o Homem-Aranha, mas sem alcançar o mesmo sucesso de Sergei. A família Kravinov permanece uma ameaça constante, determinada a seguir o caminho que Kraven iniciou, mostrando que o espírito de caçador é algo que permanece vivo mesmo depois da morte. Ressurreição e retorno de Kraven. Anos depois de sua morte, Kraven foi trazido de volta à vida em uma cerimônia mística organizada por sua família, durante o arco A Caçada Sombria. A ressurreição de Kraven, no entanto, veio com um preço. Ele estava amaldiçoado a viver enquanto o Homem-Aranha estivesse vivo, um destino que ele encarava como uma espécie de punição. Agora, ele desejava encontrar paz novamente, mas, para isso, precisava acabar com o Homem-Aranha. Seu retorno não apenas reacendeu sua rivalidade com o herói, mas trouxe consigo um novo tipo de conflito interno, uma luta entre o desejo de vitória e a busca por redenção. Essa segunda fase de sua vida como Kraven o Caçador mostrou um lado ainda mais sombrio e trágico, enquanto ele buscava, de alguma forma, libertar-se de sua própria obsessão. A maldição da obsessão. A história de Kraven, o Caçador, é uma representação trágica de uma obsessão que consome e destrói. Mesmo após derrotar o Homem-Aranha e provar seu valor, ele nunca encontrou a paz. Seu retorno à vida não lhe trouxe alívio, apenas mais sofrimento e um ciclo interminável de rivalidade. Kraven se tornou um símbolo de como o desejo de provar algo ao mundo pode se transformar em uma prisão. Ele é o caçador, mas, no fundo, sempre foi a própria presa de sua ambição. Kraven, o Caçador, é mais do que um vilão, ele é uma tragédia viva. Sua história é marcada por glória e desespero, honra e loucura. Ele queria ser o maior, o definitivo, e conseguiu seu lugar como um dos maiores adversários do Homem-Aranha. Mas o preço foi alto, e seu legado é um lembrete do perigo de uma ambição que nunca conhece limites.